Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, o professor Paulo. Hoje o nosso objetivo é resolver a prova do PSC 2020, tá? 2019, acesso 2020, tá bom? O nosso objetivo é resolver todas as questões de física, tá? E aí, para começar, então, a primeira questão é essa daqui, questão 45, sabendo que as duas anteriores eu já gravei, tá? Vou deixar um card aqui e aí você pode ir lá acessar, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui nessa questão 45. Está dizendo assim: três capacitores C1 de 5 microfarad, C2 10 microfarad, C3 2 microfarad foram associados conforme indicado na figura a seguir. Então aqui veja que os capacitores eles estão associados aqui em série, tá? Então esse é o primeiro detalhe que você tem que perceber nessa prova, tá bom? Então esses capacitores C1, C2 e C3 eles estão associados em série, beleza? O que é que a gente pode saber, o que é que a gente pode entender sobre capacitores em série? Primeiro, né? Primeiro, que toda vez que tiver a associação de capacitores em série, você vai utilizar a seguinte ideia. Então, vamos escrever lá, olha. Vamos fazer uma pequena revisão para você, tá? Então, a capacitância, tá? Então, escreve aí a capacitância em série. Toda vez que os capacitores estiverem em série, a capacitância equivalente, então vai ser dessa forma aqui, olha. Então, 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Beleza? Só para a gente lembrar, quando estiver em série, né, quando estiver um ao lado do outro, tá? A capacitância equivalente a gente calcula por essa equação aqui, tá bom? Dessa forma aqui, diferente dos resistores, né? Quando a resistência estiver em série, a gente soma, beleza? Só para você lembrar. Aqui uma informação importante, olha. Uma carga de 25 microcoulomb foi fornecida à associação. Pessoal, toda vez, né? Vamos escrever outra informação aqui, olha. Toda vez que os capacitores estão associados em série, a carga que é fornecida ao conjunto de capacitores, ao sistema, em série, a carga é igual em todos os capacitores. Então é igual em todos os capacitores quando a associação ela é em série. Show de bola, beleza? Vamos lá, para a primeira aqui, olha. Os três capacitores ficam eletrizados com a mesma carga fornecida à associação. Beleza, verdade, né? Essa informação que eu estou te dando aqui, olha. Tá bom? Se tem uma carga na associação, como está em série, então essa carga ela é igual para todos. Beleza? Então o verdadeiro aqui é a primeira opção, tá? Então daqui a gente já pode riscar, né? Já podemos riscar aqui a letra E, já podemos riscar a letra D, tá bom? Muito bem, agora vamos aqui, olha, a diferença de potencial da associação, né, U de A para D é 20 volts, então o que ele está querendo? Está querendo a diferença de potencial de A até D. É como se aqui tivesse, por exemplo, uma bateria, tá? Aqui como se tivesse uma DDP, tudo bem? Então está dizendo assim, olha, a diferença de potencial entre esses dois pontos, A e D, é 20 volts. Será que isso é verdade? Primeiro, vamos usar a equação que diz o seguinte, que a carga, lembra lá? A carga é igual a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial entre A e D. Pessoal, a carga, o problema já deu, né? A carga vale 25 microcoulomb. Tá? Tá aqui a carguinha. Tá faltando quem? A capacitância equivalente, que nós não temos. E eu quero achar
a diferença de potencial entre A e D. Então vamos isolar logo aqui o A e D, né? Então a capacitância equivalente vai passar dividindo e vai ficar da seguinte forma. Então aqui, olha, Q dividido pela capacitância equivalente igual à diferença de A até B, a diferença de potencial. Vamos usar aqui, né? Então vamos lá, a carga nós já temos, está faltando a capacitância equivalente. Vamos calcular. E aí diz o seguinte, olha, vamos usar aqui a nossa formulazinha, né? Que diz o seguinte, a capacitância equivalente, que é 1 sobre a capacitância equivalente, igual a 1 sobre C1. Quem é C1? C1 é 5 microcoulomb. Eu vou colocar aqui o 5, tá? E no final eu coloco o microcoulomb. Então aqui 5 mais, né? Mais 1 sobre C2. C2 quem é? É 10, tá? Mais 1 sobre C3. Quem é C3? C3 é 2. Ó. Lembrando que eu quero colocar o microcoulomb no final, tá bom? Então aqui vai ficar 1 sobre a capacitância equivalente igual... Bem, perceba o seguinte, que aqui tem 5, 10 e 2. Eu vou igualar os denominadores. Para isso, eu vou multiplicar esse carinho aqui por 2, aqui em cima também por 2, aqui já tem 10, né? Vou multiplicar esse cara aqui por 5 e esse número aqui por 5. De tal forma que os denominadores fiquem todo mundo com 10, tá bom? Então lá em cima fica 1 vezes 2, dá 2, dividido por 10. Aqui mais 1 sobre 10, né? Mais quem? 5 sobre 10. Beleza, vamos lá. Então 1 sobre a capacitância equivalente é igual. Como o denominador é tudo 10, então a gente repete só um 10 aqui e soma lá em cima. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 5, 8. E agora a gente inverte, né? Será 1 sobre C equivalente, então fica C equivalente igual, aqui inverte também, 10 dividido por 8. E daí dá para a gente dividir por 2, né? Em cima e embaixo. Então a capacitância equivalente, 10 dividido por 2 dá 5, 8 dividido por 2 dá 4. Então essa daqui seria a nossa capacitância equivalente. Perceba que eu não coloquei o micro. Agora eu vou colocar aqui, ó, microfarad. Beleza? Agora eu vou voltar para a minha equaçãozinha. Voltando para a nossa equação, deixa eu dar um risco aqui para a gente fazer bem aqui. Então a nossa DDP, né? D de A até D vai ser quem? Vai ser a carga. Quem é a carga? 25 microcoulomb. Então coloca aqui 25 microcoulomb dividido pela capacitância equivalente que a gente encontrou aqui, olha. 5 dividido por 4 microcoulomb. E aí dá para a gente cancelar aqui, olha, microcoulomb que o microcoulomb vai embora. Então, a nossa diferença de potencial entre A e D vai ficar igual a quanto? Aqui você tem um número, e aí aqui embaixo você tem uma fração. Então, você tem que multiplicar pelo inverso, né? Se era 5 sobre 4, então vai ficar 4 sobre 5. Show? Beleza? Então aqui, olha, U de A para D igual, bem aqui dá para dividir, olha. Bem aqui, olha. 25 por 5 vai dar 5, né? Então 5 vezes 4. Então a diferença de potencial de A até D, 5 vezes 4, 20 volts. Então logo, essa opção ela é verdadeira, beleza? Bem, então já dá para a gente descartar quem? A letra C, né? A letra C não é verdadeira. Agora vamos na 3. Vamos ver, será que a 3 está correta? Vamos lá calcular aqui a opção 3. Bem, para a gente calcular a opção 3, está dizendo o seguinte: as diferenças de potencial nos terminais dos capacitores obedecem... Será que obedece a seguinte relação? Está dizendo aqui que a diferença de potencial entre A e B, né, é menor que B e C, que é menor que C e D. Vamos calcular a diferença de potencial, né? Muito bem, visto que a diferença de potencial nesses dois pontos A e B e a carga, veja que a carga, né, segue aqui, se A1 é verdadeiro, então a carga que é acumulada no primeiro capacitor é 25 microcoulomb. Então eu vou fazer o seguinte, vou calcular a diferença de potencial entre A e B
vai ser igual a quem? Está aqui a nossa equaçãozinha, olha. Então vai ser Q dividido pela capacitância daquele capacitor, no caso, estou dizendo que é o C1, tá? Por que o C1? Porque eu quero a diferença entre A e B. Então, entre A e B, só tem um capacitor, que é o C1. Então, eu vou calcular a diferença de potencial em cima do capacitor C1, beleza? Então, vamos lá. Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser igual à carga, né, que é 25 microcoulomb, 25 micro, dividido pela capacitância 1, que vale 5 microcoulomb, 5 microfarad. Então, aqui dá para dividir, cancela aqui o micro, né? Então, a diferença entre A e B, diferença de potencial, 25 por 5, vai me dar 5 volts, certinho? Então, essa daqui é a diferença entre A e B. Agora, vamos calcular a diferença entre B e C, a diferença de potencial. Diferença de potencial entre B e C vai ser igual a quem? A carga, que é também 25 microcoulomb, dividido pela capacitância. No caso de B para C, está lá o capacitor 2, que ele vale 10 microcoulomb. Então, aqui 10 microfarad, né? Muito bem. 25 por 10, a diferença de potencial entre B e C vai dar 2,5 volts. Muito bem. Agora está faltando de C para D. Então, a diferença está aqui, deixa eu circular aqui, né? Fazer um retângulo aqui. A diferença de potencial entre C e D vai ser igual a quem? 25 dividido por 2. A diferença de potencial entre C e D vai ficar 25 dividido por 2, vai me dar 12,5 volts. Muito bem. A partir daqui, a gente pode concluir alguma coisa, né? Vamos lá. Então, vamos lá na 3, né? Vamos colocar aqui a 3. O que a gente pode concluir? Está dizendo que o de A e B é menor que todos esses dois, certo? Quem é o valor menor aqui, olha? Concorda que esse cara aqui, ó? Então, o U de B, a diferença de potencial entre B e C, ela é menor que quem? Menor que 5, certo? Então, vai ser menor que A e B. E esse valor aqui, 5, ele é menor que 12,5. Então, vai ser menor que a diferença de potencial entre C e D. Será que é igual? Será que é verdade? B, C... Não, né? Então, isso aqui é falso. Tudo bem? Então, a gente pode descartar o seguinte. Se a 3 é falso, então 1, 2 e 3 são verdadeiros. Não, né? Não é. Então, logo, a 4 é verdadeiro. Então, aqui a opção verdadeira é a letra D. Então vamos lá para a nossa próxima questão. Muito bem, pessoal. Então mais essa questão aqui do PSC. Questão 46. PSC 2019, acesso 2020. Vamos lá. Então, num experimento realizado no laboratório de eletricidade, um grupo de alunos montou o circuito esquematizado na figura a seguir. Muito bem, está aqui a figurinha, né? Considere as seguintes afirmativas. Vamos lá, será que a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 6 volts? Será que isso aqui é verdade? Vamos lá. Entre A e B, né, será que a diferença de potencial entre esses dois pontos, A e B, como é que a gente calcula a diferença de potencial? Veja, pessoal, aqui tem 12 volts, certo? Esse traço maior aqui, olha, então esse é um símbolo de bateria, né? Você tem sempre um traço maior e outro traço menor, beleza? Esse traço maior é o polo positivo, esse menorzinho é o negativo, tá bom? E aí é o seguinte, eu quero calcular a diferença de potencial. Veja, toda vez que você tem aqui o polo positivo e o negativo, a corrente elétrica ela é sempre nesse sentido, né? Sempre vai ser do polo positivo, a corrente chega no polo negativo, beleza? E aí é o seguinte, veja que aqui vai sair uma corrente I,
Tudo bem? Então, quando chegar aqui nesse ponto, né, nesse nó no ponto A, vai ter uma corrente I e aqui ela vai se dividir, certo? Para cá vai um I1 e para cá vai um I2. Tudo bem? Então, como tem um resistor aqui, olha, tá? Como tem um resistor, então aqui vai ter uma diferença de potencial que vamos chamar de U1, tá bom? Essa é a diferença de potencial, tá? Vai ter uma queda de tensão aqui. Muito bem, como é que dá para a gente saber a diferença de potencial aqui no resistor de 4 ohm? Primeiro, para a gente saber a diferença de potencial, tem que saber a corrente, certo? E aí a gente vai utilizar aquela equação muito conhecida, né? O U é igual a R vezes I, tudo bem? E aí é o seguinte, como eu quero achar? Eu chamei essa corrente de I1 e a diferença de potencial de U1, então vai ficar o seguinte, olha, U1 igual a R1 vezes I1. O R1 é 4, eu não tenho a corrente e eu quero achar a diferença de potencial. A resistência eu tenho que é 4, tudo bem? Mas para isso, a gente vai fazer o seguinte, usando a lei de Kirchhoff, né? A regrinha lá, dá para a gente calcular o seguinte, a corrente que chega, tá? Então aqui vai ser a nossa corrente I, vai ser igual à corrente que sai do ponto, tá bom? Quem é o I? Vai ser um I1 mais o I2, tá bom? Então, a gente tem que calcular, temos que saber quem são essas correntes para poder a gente calcular a diferença de potencial e a corrente no entorno do circuito. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou calcular a corrente I, tá? A corrente que está saindo da fonte, beleza? Então vai ficar o seguinte, então vai ficar U igual a R vezes I, né? A tensão U é 12 volts, então aqui a tensão U é 12 volts, a resistência, eu tenho que encontrar a resistência, que seria quem? A resistência equivalente no circuito, tá? Eu ainda não sei a resistência equivalente e eu quero achar a corrente I. Vamos determinar quem é essa resistência equivalente. Então, tu percebe o seguinte, que esses dois resistores aqui, olha, esse resistor com esse, eles estão em série. Então, resistência em série, a gente soma, tudo bem? Aqui também embaixo, ó, eles estão em série. Então, resistência em série, a gente sempre soma. Só que quando eu somar aqui esses dois, eu somando esses dois aqui, olha, que vai dar 8, aqui embaixo vai dar quanto? Vai dar 12, né? Então, esse resistor de 8 com esse resistor de 12, eles vão ficar em paralelo. É como se você tivesse algo desse tipo aqui, olha. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui por baixo eu tenho um resistor de 12 e lá por cima, como quando eu somei, eu vou ficar com resistor de 8. Tudo bem? Então, veja que, lembrando, né? Toda vez que você tiver a resistência em série, que no caso aqui é 4 e 4, você soma. E quando está em paralelo, a gente tem que fazer aquela regrinha. Como você só tem dois resistores, então a resistência equivalente aí vai ficar o seguinte, é o produto dividido pela soma, tá bom? Então vai ficar o seguinte, olha, vai ficar 8 lá de cima, né? Vezes 12 embaixo, dividido pela soma, que vai ficar 8 mais 12. Então, a resistência equivalente, 8 vezes 12 dá 96, dividido por 20, né? Que é 12 mais 8. Então, 96 dividido por 20, a resistência equivalente, vai me dar 4,8 ohm. Essa daqui é a resistência equivalente. Agora, eu vou voltar para essa equação, que eu quero calcular a corrente I que está saindo da bateria. Então, a corrente I vai ficar o seguinte, lá, aqui, tá? Eu estou pegando desse ponto aqui, ó. Então, 12 igual, aqui vai ficar 4,8 vezes a corrente elétrica. Então, aqui vai ficar 12 dividido por 4,8, né? Que está multiplicando, passa dividindo, é igual a I. Então, é essa corrente I, tá? Que sai da bateria.
ela vale 2,5 amperes. Então, essa daqui é a corrente I que está saindo da bateria. Veja que aqui, como ela sai aqui, olha, ela sai I, né? Sai 2,5, então aqui ela vai dividir, tá? Vai dividir por 2? Não, né? Não vai dividir por 2 porque esses resistores eles não são iguais. Muito bem, sabendo que a diferença de potencial entre A e D, tá? Eu vou colocar aqui, olha. A diferença de potencial entre A e D vai ser 12, né? Concorda? Olha lá, é o mesmo fio, então é 12. Então, lá em cima, tá? Então, vou calcular lá em cima. A diferença de potencial é 12, né? Então, fica U é igual a R vezes I. No caso, lá por cima, quem vai passar é a corrente I1. Então, vou calcular aqui a corrente I1. A diferença de potencial é 12. A resistência lá por cima é 4 mais 4, que vai dar 8. Então, o nosso I1 fica 12 dividido por 8, tá? Tá multiplicando de novo, né? E passa dividindo. Então, a nossa corrente I1, 12 dividido por 8, isso aqui vai me dar 1,5 amperes. Então, veja, se sai 2,5 da bateria, e aqui ela divide em I1 e I2, como o I1 é 1,5, então isso implica dizer que o nosso I2 vai ser quanto? Vai ser 1 amperes, beleza? Então está aqui o nosso I2, está aqui o nosso I1. E agora, o que a gente faz? Eu quero saber a diferença de potencial entre A e B, né? Sabendo que eu sei a corrente, então já dá para eu calcular aí a diferença de potencial entre A e B, porque eu sei a corrente I1. Então, vamos lá. Então, U é igual a R vezes I, né? Eu quero calcular a diferença de potencial entre A e B. Entre A e B tem quem? Tem um resistor de 4 ohm, e a corrente que passa é o I1, que vale 1 ampere. E aqui, no caso, como está passando aqui a corrente I1, né? E o nosso I1 vale 1,5. Então, aqui é 1,5 amperes. Então, a diferença de potencial entre A e B é 4 vezes 1,5. Este valor vai me dar 6 volts. Então, será que está certo? Está certo. Então, a primeira é verdadeira, né? Então, aqui a gente já pode riscar, olha, somente a 2 é verdadeira? Não. Somente a 3? Não, né? Bem, a 1 a gente já sabe, 2 e 3 são verdadeiras? Não, né? Isso aqui é falso, tá? Porque a 1 é verdadeira, então a gente já vai riscando aqui. Então vamos lá, vamos calcular o 2. Veja, se 2 for verdadeiro, então só pode ser a letra E, né? Porque aqui está dizendo que 1 e 3 são verdadeiros. Se o 2 for verdadeiro, então só pode ser a letra E, tá? Então vamos lá calcular aqui a nossa opção 2. O que diz a 2? A diferença de potencial entre C e B, cadê? Entre C e B é quanto? Está dizendo aqui que é 4 volts, tudo bem? Só que veja, aqui tem um capacitor, né? A diferença de potencial entre, está pedindo aí, entre C e B, a diferença de potencial entre A e B, menos a diferença de potencial entre A e C. Beleza? Vamos lá. Então, entre A e B, nós já sabemos quanto vale, né? Vale 6 volts. Então, esse cara aqui eu já sei quanto vale. Está faltando a gente calcular entre U de AC. Então, o U de AC vai ser quem? Vai ser R. Quem é o U de AC? Olha, o U de AC é 2, né? Então, R vezes o I2, que eu chamei de I2 lá, olha. Então, o U de AC é igual à resistência, que é 2, então aqui é 2, vezes a corrente 2, né? Essa aqui de baixo, que passa pelo resistor de 2 ohm. E 2, quem é o nosso I2? I2 é 1 ampere. Então, a diferença de potencial entre A e C, 2 vezes 1, 2 volts. E agora a gente volta para essa equação aqui, que vale U de C em B, vale U de AB, que é 6, né? Menos o U de AC,
que vale 2. Então, U de C em B, 6 menos 2 é 4 volts. Então, será que é verdade? Sim, né? Então, veja, se 1 e 2 é verdadeiro, então não pode ser letra C. Então, só pode ser a letra E. Então, a 3 aqui, ela é verdadeira. Como dá para a gente saber que 3 é verdadeiro, né? Vamos lá calcular. Então, está dizendo que a carga armazenada no capacitor é de 20 microcoulomb. Vamos lá ver, né? Então, a gente calcula aqui a nossa 3, vai ficar a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial entre C e B, certo? É onde está o nosso capacitor, olha. Então, a nossa carga vai ficar igual a quem? A capacitância, que vale 5 microcoulomb, né? O problema deu, tá aqui, olha, certo? Vezes a diferença de potencial, que vale 4, né? 4 de C para B, que é essa que a gente calculou agora há pouco. Então, a nossa carga vai ficar 5 vezes 4, dá 20. 20 microcoulomb. Então, realmente, a 3 é verdadeira. Beleza? Essa foi a questão 46 do PSC. Vamos lá para a próxima. Muito bem, vamos lá. Mais uma questão 2019, tá? Do PSC, acesso 2020, questão 47. Diz o seguinte: um fio homogêneo de comprimento L possui resistência de 36 ohm. O fio foi cortado em 4 partes iguais e as partes foram associadas conforme indica a figura a seguir. Podemos afirmar que ao ligar os pontos A e B a uma fonte de tensão ideal de 45 volts, a potência dissipada por efeito Joule no pedaço de fio que liga diretamente os pontos C e B é igual a... Então, o fio tinha um comprimento L, certo? Comprimento L. E esse comprimento L ele foi dividido em 4 partes, tá? Tá aqui a cada segmento. Desse seria uma parte do fio, né? E aí diz o seguinte: como ele foi dividido em 4 partes iguais, a resistência do fio era 36, então essa resistência ela foi sendo dividida com esses pedaços aqui, tá bom? É como se você tivesse um resistor aqui, um resistor aqui, um resistor aqui e outro aqui. Como eles são todos iguais, então a resistência de cada um também é igual, certo? Ou seja, então vai ficar o seguinte: eu vou pegar esse 36 e vou dividir por 4, né? Então a primeira coisa é o 36 dividido por 4. Isso vai me dar 9 ohm. Ou seja, cada um aqui tem 9 ohm. Esse aqui tem 9 ohm, esse aqui tem 9 ohm e esse aqui tem 9 ohm. Beleza? Sabendo que o segmento CD e DB eles estão em série. Então, esse resistor aqui, olha, a gente tem que somar, tudo bem? Então, quando os resistores estão em série, você soma, tá? Nunca esqueça disso. Então, aqui vai dar 18 ohms, tá bom? Esse resistor de 18 ohms, ele vai estar em paralelo, vai estar paralelo com esse resistor de 9 ohms, tá certo? Então, é o seguinte, veja, o que o problema está pedindo, né? O problema está pedindo a potência dissipada, tá? No pedaço de fio que liga C e B. Ele quer saber qual é a potência daqui para cá. Pessoal, nós temos equações de potência. Nós temos uma que é o seguinte, olha, potência igual a I vezes U, tá? Essa é a primeira. Qual é a segunda? Potência é igual a R vezes I quadrado, tá bom? Segunda equação da potência. Outra equação da potência, potência é igual a U quadrado dividido por R. Tem mais uma, né? Potência é igual a energia elétrica dividido pela variação do tempo. Então, a potência, as equações de potência, você tem essas 4 aqui. Se você tiver duas informações dessa que caibam aqui, que possam caber aqui, você já resolve o problema, tá bom? Então, o que é que a gente vai calcular primeiro? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer vamos calcular a resistência equivalente. Tá bom?
Então vamos calcular a nossa resistência equivalente, que é a resistência total. Tá certo? Então veja, eu vou calcular primeiro essa daqui, né, de 9, então essa 9, mais aqui, olha, eu tenho um resistor de 18, que é a soma desses dois, em paralelo com esse de 9, né? Então, quando eles estão em paralelo, o que a gente faz? Multiplica e divide pela soma, tá? Essa é a regrinha, né? Então, eu vou multiplicar 18 vezes 9 e dividido pela 18 mais 9. Então, a resistência equivalente vai ficar 9 mais 18 vezes 9 dá 162, dividido por 27. Então, a nossa resistência equivalente vai ficar 9 mais 162 dividido por 27. Esse valor vai me dar 6. E então, a nossa resistência equivalente, a resistência do circuito, tá? Vai me dar 15 ohm. Tu percebe que ele tinha 36, né? 36 quando ele está bem esticadinho. Agora, como ele foi dividido em pequenas partes, então a resistência equivalente agora será de 15 ohm. Então agora eu vou calcular a corrente elétrica que está passando pelo circuito, tá bom? Então eu vou imaginar o seguinte, que a corrente elétrica está indo daqui para lá, tá? Então bem aqui tem uma corrente I, quando ela chegar nesse ponto, aqui vai dividir. Para cá vai ser um I1 e aqui vai ser um I2, tá bom? O meu I2, aqui vai ser um I2. O meu I2 é esse exatamente que eu estou querendo aqui, olha, tá? De C para B. Eu quero calcular a potência de C para B. Lembra que a resistência a gente já sabe, aqui é 9, então está faltando a corrente. Então agora eu vou calcular qual é o valor da corrente I, tá? Então o U vai ser igual a R vezes I. A DDP a gente já sabe que vale quanto? 45 volts. Né? Então aqui 45. V igual, né, a resistência equivalente, que vale 15 vezes a corrente. Então 45 dividido por 15, isso aqui é igual a corrente I. 45 por 15, a corrente vai me dar 3 amperes. Essa daqui é a corrente que está saindo aqui do circuito, tá bom? Deixa eu só dar uma apagada aqui para a gente entender melhor como é que está a situação. Então, essa daqui é a corrente I, tá? Então, veja, quando eu risquei para cá, aqui vai ter um I1 e desse lado vai ter um I2. Lembrando que aqui tem uma resistência de 9 ohm. Muito bem, agora vou fazer o seguinte, eu vou calcular a diferença de potencial entre A e C, tá? Você vai já ver por quê. Então veja, a diferença de potencial entre A e C vai ser quem? Vai ser R vezes I. A diferença de potencial entre A e C vai ser R, a resistência entre A e C é 9, né? Vezes a corrente I que eu acabei de calcular, que é 3. Então a diferença de potencial entre A e C, 3 vezes 9, dá 27 volts. Pessoal, se daqui para cá é 27 volts, né? Daqui para cá eu tenho 27 volts, então daqui para cá só deve ter 45 menos 27. Tudo bem? Então, a diferença de potencial entre C e B vai ficar igual a quem? 45 menos 27. Então, a diferença de potencial entre C e B, 45 menos 27, isso aqui vai me dar 18 volts. Então, eu já sei a diferença de potencial. Veja, eu sei a diferença de potencial entre C e B e eu sei a resistência. Então, aqui a nossa resistência de C para B, ela vale 9 ohm. Tudo bem? Então, eu tenho a diferença de potencial e a resistência. Então, eu vou usar essa equação aqui, olha, tá? Então, a nossa potência, né? A potência de C até B vai ficar U quadrado dividido por R, certinho? Então, a potência de C para B, U quadrado é 18 ao quadrado, dividido pela resistência, que é 9.
Então, a potência de C para B, o quadrado, 18 quadrado, eu vou colocar assim, olha, 18 vezes 18, tudo bem? Dividido por 9. 18 por 9 é 2, né? Então, a potência de C até B vai ficar 18 por 9 é 2 vezes 18. Então, a nossa potência de C para B, 2 vezes 18, isso aqui vai me dar 36 watts. Beleza? Então, só pode ser a letra C. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Olá, pessoal. Então, mais uma vez, né, a última questão da prova do PSC 2019, acesso 2020. Então, vamos lá para a última questão de física, que diz o seguinte: com um pedaço de fio cuja resistência vale 5 ohm, então o problema já deu aqui a nossa resistência, faz-se uma espira circular de 1 metro quadrado de área. Então, deu também a área, né? Em seguida, a espira é colocada em um campo magnético. Em seguida, a espira é colocada em um campo magnético perpendicular ao plano da espira. Sabendo que a intensidade do campo magnético diminui à razão de 0,2 Tesla por segundo, podemos afirmar que a intensidade da corrente elétrica que irá circular pela espira vale. Pessoal, para nós resolvermos esse problema, a gente vai fazer o seguinte: vamos primeiro retirar as informações, tá? Bem, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa resistência elétrica, que vale 5 ohms, tá bom? A gente vai utilizar ela depois. Deu a área, né? Então a área vai ficar igual a 1 metro quadrado. Aqui deu uma informação, olha, está dizendo aqui que a intensidade do campo é 0,2 Tesla por segundos. Tá? O que é Tesla, né? Tesla é uma unidade de campo magnético, tudo bem? Então, eu estou variando o meu campo magnético, né, ΔB, em função de T, tá? Então, veja, a variação do campo magnético é 0,2 Tesla, né? 0,2 Tesla por 1 segundo. Esse aqui seria a nossa variação do campo magnético por segundo. Tudo bem? Então, para nós resolvermos esse problema, a gente vai precisar de duas equaçõezinhas, tá? Na realidade, três, né? Então, o que está passando aqui nesse problema? Você tinha lá um pedaço de fio, tá? Um pedaço de fio de comprimento L, e aí você pega esse fio e faz uma espira, tá bom? Ou seja, você faz aqui, é como se fosse aqui uma circunferência, né? Então, como ele deu a área, então esse cara vai ser um círculo, tá? E o problema deu essa área interna aqui, olha, tá bom? Deu essa área interna que está em torno aqui, dentro aqui do fio, tá bom? O que acontece, né? Esse círculo, né? Essa circunferência, ela vai ser colocado na presença de um campo. Então, vou desenhar aqui a minha circunferência dessa forma, tá? Essa aqui vai ser a nossa área, tá bom? O que está acontecendo? Essa nossa circunferência, ela vai estar sendo inserida num campo magnético, que é algo desse tipo, olha. Vou colocar aqui o nosso campo, então ele está passando aqui pela espira, tá? Aqui também o outro. Vou colocar aqui um aqui para a gente entender legal o problema, tá bom? Esse aqui é o nosso campo magnético. Aqui também. Então ele está furando aqui, né? E todo esse cara aqui é o nosso campo magnético. Então eu vou representar pela letra B, tá bom? E aí diz o seguinte, que esse campo magnético, essa espira, ela foi colocada nesse campo magnético de forma perpendicular, tá? Isso quer dizer o seguinte, que a normal do plano também está nessa direção aqui, olha. Então, esse aqui seria o nosso vetor normal. Por que a gente está falando isso? É porque quando nós usarmos a tensão induzida, tá? A tensão elétrica induzida, que vai ficar o seguinte, que vai ficar o campo magnético, a área da espira, né, que é só uma espira, vezes o cosseno do ângulo entre quem? Entre o campo magnético e a normal. Tu percebe que
o ângulo entre o campo magnético e a normal é zero, porque estão indo no mesmo sentido, né? Na mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, o ângulo aqui entre eles é zero. Então, logo, o cosseno de zero, então aqui o cosseno de 0 grau é 1. Então, nós vamos utilizar essa informação aqui para nós resolvermos o problema. E aí, vamos que vamos, né? Então, a primeira equação que nós vamos utilizar é a tensão elétrica induzida vai ser quem? Vai ser a variação do fluxo, tá? Do fluxo magnético, dividido pela variação do tempo. Veja que eu tenho a variação do campo magnético, né? E tem outra equação que diz assim, que é a equação do fluxo, que diz o seguinte, que é fluxo igual ao campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tudo bem? Então aqui o nosso fluxo vai ser o seguinte, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou variar aqui o meu fluxo, vai ficar assim, ó, variação de fluxo é igual, aqui eu vou variar o campo magnético, ΔB, a área vezes o cosseno de θ. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um ΔT desse lado e eu vou colocar um ΔT também desse lado, tá? Como eu coloquei um ΔT de um lado, eu tenho que colocar um ΔT do outro lado. Muito bem, só que o que é variação de fluxo pelo tempo? Variação de fluxo pelo tempo é a tensão induzida, que é o nosso êpsilon. Então aqui o nosso êpsilon, né, que é a nossa tensão induzida, vai ser igual a quem? ΔB sobre ΔT, esse cara aqui, olha, é exatamente esse número aqui, que vale 0,2. Então, esse número aqui vale 0,2. E a área, problema deu, que vale 1 metro, então aqui 1, vezes o cosseno do ângulo entre quem? Entre o campo magnético e a reta normal. O cosseno é zero, né? O ângulo é zero, então o cosseno de zero é 1 aqui. Então a nossa tensão induzida vai ficar 0,2 vezes 1 vezes 1, então vai dar 0,2 volts. Esse valor ele é equivalente à nossa tensão, né? Que é U igual a 0,2 volts, tá bom? Só que aqui é a nossa tensão induzida. Agora eu vou usar o seguinte, então agora que eu vou utilizar aqui o nosso resistor de 5 ohms. Então, U é igual a R vezes I. Veja que o problema está pedindo a nossa corrente, tá? Qual é a corrente elétrica que está passando por aqui, tá bom? Então, veja que aqui, como ele está entrando, né? Então, a gente pode dizer que a corrente elétrica, ela está indo para onde? Usando a regra da mão direita, está indo no sentido para cá, né? Essa aqui seria a corrente elétrica. Então, olhando ele de frente aqui do campo magnético, desse lado, né? A corrente estaria no sentido anti-horário, beleza? Então, aqui a nossa tensão induzida vale 0,2, igual a resistência que vale 5, vezes a corrente elétrica. Vou passar o 5 dividindo, né? Então, aqui vai ficar 0,2 dividido por 5, igual a I. Bem, eu vou andar duas casinhas para esse outro lado, então vai ficar 1, 2, então aqui vai ficar 20, dividido, aqui também tem que colocar 2 zeros, né? Então aqui 500, isso aqui é igual a I. Deixa eu passar ele para cá. Então o nosso I vai ficar, só vou reescrever aqui, olha, 25 dividido por 500. 500 eu vou colocar como 5/10 elevado a 2, tá bom? Agora eu vou passar esse 10 elevado a 2 aqui para cima, então vai ficar I igual a 20 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 2, porque a gente troca o sinal. 20 dividido por 5, este número vai me dar 4, 10 elevado a menos 2. E aí eu vou andar uma casa aqui para a direita, que vai ficar o seguinte, andando uma casa colocando 0, então fica 40, 10 elevado, como eu andei para a esquerda, subtrai 1 aqui. Então aqui fica menos 3. Pessoal, 10 elevado a menos 3 é o milli, né? Então aqui fica 40 miliampere, beleza? Então tá aqui, essa daqui será a nossa letra B.
Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!